Olá, querido ouvinte, você que nos acompanha, que assiste os vídeos da HCJB, que nos acompanha também nos áudios, Deus abençoe você, a sua vida, e que você possa entender a palavra de Deus, absorver e viver a palavra de Deus na sua vida. Nós estamos tratando algumas semanas, alguns episódios sobre as bem-aventuranças. Lembrando, mais uma vez, que bem-aventurado significa ser feliz, ser satisfeito, alegre, viver bem. E é isso que todo ser humano procura, né? Alguns gastam milhões em busca da felicidade, de algo que possa trazer satisfação às suas vidas. E o fato é que muitos não o encontram porque buscam no lugar errado, né? É claro que ter bens, ter posição social pode te trazer alguma satisfação, mas não a satisfação verdadeira, a alegria verdadeira que o Senhor nos dá. E o Senhor Jesus, nesse texto, então, nos ensina elementos na nossa vida e atitudes nas quais nós vamos ser pessoas felizes e alegres. E hoje eu gostaria de tratar do versículo 6, onde diz a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, onde diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Queridos, nós vivemos um tempo onde a justiça é estranha, né? Vemos mais a injustiça do que a justiça. E o pior, algumas vezes daqueles que deveriam sim cumprir a justiça e a lei. Veja, isso algumas vezes nos deixa intrigados e indignados. O problema é quando a injustiça, aquilo que é errado, aquilo que oprime, não é sentido por nós. E aí nós não estamos mais concordando com a justiça, e sim com a injustiça. Agora, quando você fica intrigado, indignado com a injustiça, quando você não concorda com a injustiça, isso é porque você tem fome e sede da justiça, do que é certo. Quantas vezes agora nos colocam aquilo que é injusto, incorreto e querem nos fazer aceitar e concordar com situações que de justiça não tem nada. E querem nos dizer que a injustiça é correto e é o certo. Querem confundir a nossa cabeça agora. Mas se você é uma pessoa que tem fome e sede do que é correto, que gosta das coisas certas, que defende o que é certo, o Senhor promete que você vai ser feliz. Nós não podemos nos vender pela injustiça. Nós não podemos trocar o que é certo e é correto por posição social, por dinheiro, ou simplesmente porque nos falam que temos que ser diferente, né? Ou alguns dizem que a Bíblia está desatualizada, que precisa ser atualizada e compreendida de outra forma, o que nós não cremos. Nós aqui cremos na palavra de Deus como de fato é a palavra de Deus. Cremos que ela é infalível e que ela é inerrante. Nós amamos a palavra de Deus. Nós que fazemos parte da HCJB, entendemos que a palavra de Deus é viva e eficaz para nossas vidas. E nós aqui, quando tratamos dessas situações de injustiça, também ficamos indignados. Seja qual for, seja lá do alto escalão do governo, seja a injustiça com o pobre, qualquer âmbito da sociedade, isso nos intriga e nos desagrada. Porque nós amamos o que é correto e o que é certo. E quantas vezes o ser humano tem se vendido pelas injustiças? Tem trocado o que era correto pelo que é incorreto. Tem invertido os seus valores. E nós não nos agradamos disso. O Senhor não se agrada da injustiça. O Senhor odeia o que é injusto e o que oprime. E nós precisamos ter fome e sede do que é correto. Agora, por outro lado, como vamos conhecer o que é correto se algumas vezes nós nem conhecemos a palavra de Deus? E uma das fontes, ou a maior fonte da nossa vida, do que é certo ou errado, do que é justo ou injusto, é a palavra de Deus. É você ler, você conhecer, absorver a palavra de Deus. De fato,
As leis também, se você for observar, são, no fundo, baseadas na palavra de Deus. E o problema é que muitas vezes as leis não são cumpridas. Mas grande parte das leis são boas e justas. O fato é que não são cumpridas ou são distorcidas, né? Agora eu tenho uma coisa para te contar também. Às vezes nós ficamos intrigados, indignados com a injustiça, com a mentira, com o que é feito por trás dos panos, como nós falamos na gíria, né? Para prejudicar alguém, para prejudicar até alguém que é justo, ou que se coloca de uma forma justa. Isso nos deixa indignados. Mas eu tenho uma coisa para lembrar a você. O mal, a injustiça, um dia vai acabar. E é isso que nos tranquiliza. Não sabemos quando, mas um dia ela será derrotada, a injustiça, o mal vai ser derrotado e não vai existir mais. Então, confie no Senhor, continue amando a justiça, amando o que é certo, amando o que é correto, amando a palavra de Deus. Não abra mão das coisas corretas, porque isso faz parte do seu caráter, de você gostar do que é certo, de você rejeitar a mentira, de você rejeitar a injustiça. Você precisa concordar com o que é correto. E nesse final do versículo, o Senhor Jesus nos alerta dizendo, olha, vocês serão satisfeitos. Oh, que bênção! Então você que ama o que é correto, o que é justo, que tem um caráter elevado, você vai ser satisfeito. Isso significa que você vai ver a justiça sendo feita. Talvez você, como eu, tenha se perguntado, até quando, Senhor, nós vamos ver injustiças? Até quando nós vamos ver a opressão sobre o pobre, sobre aquele que ama a palavra de Deus? Não sei até quando, mas vai ter um tempo onde seremos satisfeitos, onde Deus vai intervir. Vai ter o tempo onde o Senhor vai dizer, basta, até aqui é o teu limite, é o limite da injustiça, da maldade, é o limite da ação de Satanás. E lembre-se também que o nosso inimigo, Satanás, ama o que é injusto e deseja o que é injusto, ama a mentira e deseja o que é errado. Porém, nós que pertencemos ao Deus verdadeiro, amamos o que é certo e correto e não abrimos mão disso. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós podemos mencionar, comentar e aprender com a Tua palavra. Que ela seja viva e eficaz em nossas vidas. Que ela faça parte dos nossos corações e que nós possamos vivenciar em nosso caráter a Tua palavra. Esteja abençoando o Teu povo, abençoando aqueles que nos acompanham, que nos escutam, que nos assistem pela internet. Esteja com cada um. É em Teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.